Eu quero convidar a Marisa Rodrigues Gomes Klockner, analista de data junguiana, pela JPR, JB e AP, terapeuta familiar sistêmica, atua em clínica há 40 anos, co-coordenadora em trabalho social no Morro do Mocotó, coordenadora do grupo de literatura Livros e Livres, né, aqui no IJUSC, coordenadora de seminários na formação de analista e cofundadora aí do IJUSC, para compor a mesa número 4. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui e estar vendo assim o crescimento do IJUSC. Me emocionei também, como o Fábio falou muitas vezes, porque a gente está vendo assim o quanto valeu e está valendo, né? A profundidade dos trabalhos, o crescimento, não só enquanto profissional de vocês, mas o crescimento de alma, né? Do fazer alma. Então eu fico assim muito emocionada de poder presenciar tudo isso, né? Priscila, Anitta, Amélia e os outros que chegaram depois, de ver o trabalho valer a pena, né? Então eu queria chamar para a primeira mesa a Alessandra Ribeiro. A Alessandra é psicóloga clínica, formada pela PUC do Rio Grande do Sul desde 2010, especialista em psicologia analítica clínica e junguiana pelo Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, candidata a analista junguiana pelo Instituto Junguiano de Santa Catarina, realiza atendimento individual e de casal. Isso, né, Alessandra? Bem-vinda e boa apresentação. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Bom, primeiro eu quero dizer que é uma grande alegria para mim. Mais alto um pouco. É uma grande alegria estar aqui hoje na jornada comemorativa do Instituto Junguiano de Santa Catarina, que me acolheu quando eu me mudei para esse estado, há 2 anos atrás. Então é muito legal estar participando da primeira turma do Instituto, e hoje aqui já com a turma 2 também fazendo parte, agora desse Instituto que é tão novo, mas que já tem tocado, né, tantas almas e realmente feito trabalhos muito profundos e almados. Então o trabalho que eu vou apresentar hoje, gente, é sobre personificações da alma, e basicamente, né, isso consiste em uma produção espontânea do nosso inconsciente, onde conteúdos que tenham uma suficiente magnitude e autonomia se manifestam através de uma pessoa psíquica. Bom, inicialmente, então, eu vou falar sobre essa instância psíquica de onde emergem os conteúdos das personificações, que é o inconsciente. O Jung afirma, então, que da mesma maneira como nós somos impactados por acontecimentos externos, os quais não são produzidos por nós e que a gente tampouco tem controle sobre, também há movimentos internos que provêm de uma matriz que escapa à nossa consciência e controle. No livro intitulado A Natureza da Psique, o Jung afirma que o inconsciente contém todas as combinações de fantasias que ainda não ultrapassaram a intensidade limiar e que, com o correr do tempo e em circunstâncias favoráveis, entrarão no campo luminoso da consciência. Já em 1914, o Jung ele introduziu, então, a distinção entre a interpretação no nível objetivo, onde os objetos dos sonhos eles são tratados, então, como representações de objetos reais, e também a interpretação a nível subjetivo, onde os conteúdos têm relação com o próprio sonhador. Assim, a gente pode interpretar fantasias tanto a nível pessoal, ou seja, subjetivo, como também a nível coletivo. E quando a fantasia se dá nesse último nível, Jung descreve-as como princípios psicológicos gerais. Daí nós entramos, então, na esfera da psique objetiva, ou seja, o nosso inconsciente coletivo. No ano de 1916, durante uma palestra que o Jung realizou na Associação de Psicologia Analítica, intitulada A Estrutura do Inconsciente, o Jung distinguiu 2 camadas do inconsciente, o pessoal e o impessoal, ou coletivo. Ele explicou, então, que enquanto a consciência e o inconsciente pessoal eram adquiridos e desenvolvidos ao longo da vida do indivíduo, o inconsciente coletivo ele era herdado. A consciência, então, é responsável pelas adaptações e pelas orientações de cada momento, sendo essa função não só reconhecer o mundo exterior, através dos sentidos, mas também de traduzir criativamente o mundo exterior para a realidade visível.
Já quando a gente adentra, então, nas distinções entre as esferas inconscientes, a gente pode entender que o inconsciente pessoal ele é constituído daqueles conteúdos que caíram no esquecimento, seja porque perderam sua intensidade ou ainda porque foram reprimidos pela consciência, devido à sua natureza perturbadora. Já o inconsciente coletivo, como psique atemporal e universal, é comum a todos os seres humanos, constituindo, segundo Jung, a verdadeira base do psiquismo individual. Ainda segundo o autor, o inconsciente coletivo representa a formidável herança espiritual do desenvolvimento da humanidade, a qual está presente na estrutura cerebral de todos os seres humanos. E é nessa instância que se encontram as formas estruturais da psique, os chamados arquétipos, que são, então, as estruturas semi-autônomas que existem enquanto representações imagéticas a priori, mas são formas sem conteúdo e representam necessidades e vivências psicológicas típicas do ser humano. Bom, o Jung ele também afirmava ser necessário nós desligarmos os conteúdos psicológicos coletivos ou mitológicos dos objetos da consciência, consolidando-os como realidade psicológica fora da psique individual, porque isso permitiria que a pessoa reconciliasse-se com resíduos ativados da nossa história ancestral. Então, falando sobre a importância da reconciliação entre consciente e inconsciente, obrigada. Sonu Shamdasani fez a seguinte citação no Livro Vermelho de Jung, né? Ele disse: a tarefa da individuação está em estabelecer um diálogo com os personagens das fantasias, ou conteúdos do inconsciente coletivo, e integrá-las na consciência, recuperando assim o valor da imaginação mitopoética que havia sido perdida na época moderna, reconciliando deste modo o espírito da época com o espírito das profundezas. Obrigada. O Jung percebeu, então, que a diferenciação entre o conteúdo pessoal e o não pessoal resultava em uma liberação de energia. E vendo o impacto positivo dessa atividade na ampliação da consciência, ele se dedicou, a distinguir os diferentes personagens que apareciam nas suas fantasias, a fim de consolidá-las como realidades psicológicas. A abertura por parte da consciência para se aproximar desses conteúdos presentes em instâncias mais profundas da psique humana possibilita que seja travado, então, um diálogo entre essas diferentes instâncias psicológicas, ou seja, o complexo do ego, o eu, né? E também os complexos autônomos, que são as imagens personificadas. E é justamente da relevância, então, dessa dialética que a gente vai falar agora. Bom, a personificação, então, ela consiste em uma atividade psicológica fundamental pela qual tudo aquilo que o indivíduo experimenta é espontânea e involuntariamente personificado. Isso se torna uma pessoa psíquica, como eu havia dito anteriormente. E a gente encontra, então, nas personificações, tanto em sonhos quanto fantasias e até mesmo na projeção. Como a personificação é uma atividade autônoma do inconsciente, o aparecimento de figuras personificadas indica que o inconsciente está atuante. O James Hillman foi quem escreveu mais extensamente e com profundidade sobre o personificar, definindo como um processo psicológico natural e essencial. Para ele, personificar é entender as imagens como dotadas de uma realidade autônoma a ser experimentada. Ao defender que as imagens acontecem ao sujeito, o autor está afirmando que elas escapam a qualquer forma de controle absoluto ou tentativa de previsão por parte da consciência. O personificar acontece a todo momento e está constantemente influenciando e construindo a alma do indivíduo, segundo Hillman. Bom, personificar, então, é, portanto, experienciar imagens de forma espontânea. Assim como não criamos nossos sonhos, e sim, eles acontecem para nós, do mesmo modo não inventamos as pessoas do mito e da religião. Elas igualmente acontecem. Assim, podemos entender que as personificações são complexos autônomos que estão constantemente participando do funcionamento da psique. É como uma espécie de comunidade interior com a qual o ego se relaciona. O Hillman ainda afirma que o personificar irá salvar a diversidade e a autonomia da psique da dominação por qualquer poder único. Portanto, ao personificar,
a psique busca restaurar o equilíbrio perdido entre a unilateralidade da consciência e a diversidade do inconsciente. Segundo o autor, o personificar acontece a todo momento e está constantemente influenciando e construindo a alma do indivíduo. O processo de separar-se das imagens e percebê-las como independentes de si leva o sujeito a compreender-se de maneira mais completa, adquirindo uma capacidade melhor de discriminar o seu ego. Quando a imagem é percebida como diferente do ego, ela se torna um guia, que auxilia então o sujeito em seu desenvolvimento. No entanto, cabe ressaltar que essa relação com as imagens deve ser sempre simbólica, ou seja, deve ser refletida, amplificada e integrada. E a integração com as figuras espontâneas que surgem do inconsciente possibilita uma ampliação da consciência, sendo exatamente este processo que Jung vivenciou e relatou ao longo dos livros negros. A noção que esses personagens tinham uma realidade psicológica própria e não eram ficções meramente subjetivas foi a principal lição que ele atribuiu à figura fantástica de Elias. De acordo, então, com Jung, todos os indivíduos possuem a capacidade de dialogar consigo mesmo, e a imaginação ativa seria uma das ferramentas para se travar esse diálogo interior, funcionando como um pensar dramatizado. Para vivenciar verdadeiramente essa experiência, é crucial desidentificar-se dos pensamentos que surgem, bem como superar a presunção de que a própria pessoa os tenha produzido. O Jung, então, encorajava os seus pacientes a embarcar em processos de autoexperimentação, pois, segundo ele, o comportamento psicológico evolui por intermédio de padrões mutáveis em imagens personificadas. Ele afirmava: o mais essencial não era interpretar ou compreender as fantasias, mas sim vivenciá-las. Philemon foi um dos principais personagens da imaginação de Jung, trazendo-lhe o conhecimento decisivo de que existem na alma coisas que não são feitas pelo eu, mas que se fazem por si mesmas, possuindo vida própria. Philemon representava um insight superior, era como um guru para o Jung. Ele o descrevera assim, abre aspas: ele era simplesmente um tipo de inteligência superior e me ensinou a objetividade psicológica e a realidade da alma. Ele havia descrito essa dissociação, ou seja, entre o eu e o objeto de meu pensamento. Ele formulou essas coisas, que não era eu, e exprimiu tudo o que eu nunca havia pensado. Fecha aspas. No Liber Novus, o Jung afirma que o seu encontro com Philemon correspondeu ao encontro com a personalidade humana, e fala tanto da identificação como da subsequente desidentificação com esse importante arquétipo do inconsciente coletivo. Podemos compreender mana aqui como um conceito primitivo de energia psíquica, uma fonte primeva de crescimento ou cura mágica, e que, quando personificada, remete-nos à figura de poder sobrenatural, como, por exemplo, o herói, o velho sábio ou o mago. Ela aparece sempre que o ego conscientemente confronta-se com si mesmo. E a personalidade humana, ela atua como um veículo de transição ou transcendência para um estágio superior de expansão de consciência, sendo de enorme valor para a etapa da iniciação, a qual é revestida de enorme tensão entre os opostos. Como personagens, então, que ajudam a trazer essas transições e que elas sejam realizadas, as personalidades mana têm imenso valor, sendo fundamental o processo de projeção dessas circunstâncias. Somente mais tarde o ego será capaz de arrebatar esse poder e reivindicá-lo em favor do indivíduo e de seus próprios objetivos. Deixa eu só tomar um golinho de água. Opa. Acho que eu... Aqui. Bom, já concluindo, gente, segundo Jung, não há dúvidas de que a consciência se originou do inconsciente. No entanto, nós temos a tendência a identificar a psique como consciência, ou pelo menos considerar o inconsciente como um derivado da consciência. Porém, o essencial é que não se ignore a realidade do inconsciente, bem como que as figuras a ele pertencentes sejam compreendidas como fatores atuantes. Uma vez que não se reconhece a legitimidade dos fatores atuantes e espontâneos das figuras do inconsciente, a gente corre o risco de sucumbir a uma crença unilateral do poder da consciência,
que conduz finalmente a uma tensão aguda. O Jung afirma: as catástrofes têm então que acontecer, porque apesar de toda a consciência, foram negligenciados os poderes obscuros da psique. Não somos nós que os personificamos, mas são eles que desde a origem têm uma natureza pessoal. Só quando reconhecermos fundamentalmente este fato, poderemos pensar em despersonalizá-los. Assim, nós podemos concluir que os materiais inconscientes são necessários para completar a atitude consciente e corrigir a sua parcialidade. A personificação surge como uma forma da psique se resguardar de um funcionamento exclusivamente centrado no ego. Sendo assim, uma pessoa que não pode personificar tende meramente a personalizar tudo. Personificar é, portanto, uma função psicológica básica que deve ser experienciada como tal. E esse reequilíbrio nos permite, então, o acesso aos aspectos positivos e benéficos do inconsciente. Como afirmava o Jung, o inconsciente tem a sabedoria e a experiência de incontáveis eras, constituindo um guia incomparável. Ao longo, então, do Liber Novus, o autor ele descreve a sua tentativa de alcançar a sabedoria contida no inconsciente, travando um intenso diálogo com a sua alma e pedindo-lhe que diga o que ela vê e o sentido das suas fantasias. Esse diálogo se dá através da livre expressão das fantasias do inconsciente, as quais têm passagem através da imaginação ativa, em contato com a mente consciente. Vale lembrar que a intencionalidade do ego, que é o centro organizador da nossa consciência, é fundamental para que essa interação ocorra e para que o indivíduo se beneficie da dialética entre essas duas instâncias psíquicas, que, apesar de antagônica, complementam-se. Jung ainda propõe o tratamento hermenêutico das fantasias criativas como um caminho para lidar com as mesmas, sendo este uma síntese da psique individual com a psique coletiva. Assim, ao integrar à consciência parte dos conteúdos que se encontravam nas profundezas da psique coletiva, sem a pretensão egóica de apoderar-se do poder contido nessas figuras dotadas de mana, o indivíduo pode então chegar ao ponto central da personalidade, que é o si mesmo. E nas palavras, então, do próprio Jung, o si mesmo pode ser caracterizado como uma espécie de compensação do conflito entre interior e exterior. Assim, pois, representa a meta da vida, sendo a expressão plena dessa combinação do destino, a que damos o nome de indivíduo. Sentindo-se mesmo como algo de irracional e indefinível, em relação ao qual o eu não se opõe e nem se submete, mas simplesmente se liga, girando, por assim dizer, em torno dele como a Terra em torno do Sol, nós chegamos à meta da individuação. E aqui as referências bibliográficas e meu contato. Para qualquer dúvida, obrigada pela atenção. Parabéns, Alessandra, pela sua clareza sobre o tema, né? E da importância, né, de quem está aqui pela primeira vez entender um pouquinho como funciona, né, essas questões todas, esse olhar diferente que o Jung traz sobre essas figuras do inconsciente, né, e como é importante a gente entender isso, que elas têm uma autonomia, né, e a gente não pode simplesmente, como ele fala em relação aos arquétipos, descartar como se fosse uma... né? Depois a gente fala mais sobre isso, tá? Obrigada a você. Eu gostaria agora de chamar a Kemily. Tudo bom, Kemily? Prazer em estar aqui com você. Então, a Kemily é especialista em psicologia analítica, analista junguiana em formação pelo IJUSC, atua como redutora de danos em contextos de cerimônias indígenas, com ayahuasca, em centros urbanos através do projeto AIA-RD. É isso? Então, tá. Olá, boa tarde. Quero agradecer a todos do IJUSC, a todas as pessoas que fazem isso acontecer. E
pedir licença, né, aos povos originários, porque eu vou estar fazendo uma fala sobre a ayahuasca, né, que está tão intrínseco à cultura deles, e que a visão da psicologia junguiana ela nunca se descolhe da sabedoria indígena. Então, me vem muito de falar isso como, né, mulher branca, né, atravessada por essa sabedoria indígena. Esse cuidado, né? No congresso esse ano, nas mesas que teve, né, a ayahuasca como tema, os analistas estavam acompanhados de indígenas, o que eu acho essencial. Então, a ayahuasca, uma consagração do inconsciente. O meu objetivo hoje é fazer um diálogo entre a teoria do Jung e o enteógeno ayahuasca. Então, antes da gente começar a tecer os fios acadêmicos e teóricos da psicologia junguiana com os fios encantados da ayahuasca, eu vou pedir para a gente fazer um momento de concentração para perceber nosso mundo interno. Vou pedir para a gente se ajeitar na cadeira e fechando os olhos. Sente seu corpo nesse instante, nesse momento, nesse lugar. Seus pés tocando o chão. O peso dos seus braços, suas mãos. Deixe o silêncio agir. E os sons naturais do ambiente também agir nesse momento. E aos poucos, vou pedir para vocês colocarem a intenção no cenário de uma floresta segura. Deixe essa floresta chegar de encontro a você, com muitas folhas, árvores, troncos, cipós. Aproveita que você está nesse ambiente e dá uma boa inspirada e expirada. E aos pouquinhos, vai voltando para o corpo, que é a nossa âncora do presente, junto com a respiração. E aos poucos, mexendo as extremidades, dando aquela espreguiçada e abrindo os olhos. A ancestralidade da psique brasileira, ela carrega a religiosidade indígena em suas raízes. E ali existe a ideia que alguns tipos de plantas são sagradas. Jung ele vai dizer que o ser humano sempre desenvolveu uma função religiosa e que por isso a psique humana ela está penetrada e trançada de sentimentos e ideias religiosas desde os tempos imemoriais. É com a força da trança psíquica ancestral brasileira que eu gostaria de apresentar a ayahuasca, um chá que carrega o espírito do inconsciente. Então, a ayahuasca, em sua prima matéria, ela vai carregar um elemento feminino, que é a folha, o cauá, a chacrona, e um elemento masculino, que é o cipó e o mariri. E é de uma longa operação com o fogo que os elementos são transformados no chá ayahuasca. O chá ele vai ser nomeado um psicodélico ou enteógeno por permitir acesso a insights, intuições, pensamentos, sentimentos de uma forma muito profunda. Então, segundo Corbett, entre parênteses, quando eu comecei a fazer, né, as pesquisas, né, o que já tinha aí de publicado entre psicodélicos e psicologia junguiana, eu fiquei com um pouco de receio, o que eu vou encontrar. E eu encontrei um livro que me norteou muito, que foi publicado em 2023, tem apenas em inglês, Jung and Psychedelics, que vai ter vários analistas junguianos que eu já considerava muito, como Murray Stein, o próprio Corbett, que lançou a Psique e o Sagrado. Então, assim, para mim foi uma bússola.
Então, o Corbett ele vai falar, né? O termo enteógeno ele é o que mais se encaixa quando a gente fala da ayahuasca, porque essa planta ela vai induzir a experiências sagradas e, se usado corretamente, ela é uma porta de acesso a níveis muito profundos e verdadeiros da psique. Então, outro livro também que, né, sempre fez sentido na minha caminhada, né, que tem um artigo da Rocha, outra analista junguiana, Morte e Renascimento da Ancestralidade Indígena Brasileira. Ela vai dizer: entrar nos mistérios da floresta é entrar no território não desvendado de nossa psique. É também um reconhecimento da identidade brasileira e do complexo cultural de nosso povo. Então, aqui eu coloquei uma aquarela feita por uma grande amiga, Thaís Reis, psicóloga junguiana e artista. Foi uma pintura que eu encomendei para ela. E aqui a gente tem a nossa mãe indígena, a mãe brasileira primordial, que carrega essa nossa ancestralidade de todos nós. Então, mais de 70 etnias indígenas vão usar a ayahuasca como fio condutor dos seus rituais. Então, assim, não são todas as etnias que usam, mas existem mais de 70. E com a troca cultural com os povos indígenas, cada vez mais para os centros urbanos, foram instaladas religiões inteiramente brasileiras, repito, inteiramente brasileiras, como o Santo Daime, Barquinha, União do Vegetal. E até mesmo a ayahuasca está se expandindo muito, né, Brasil e afora. E hoje a gente tem um movimento neo-xamânico, neo-ayahuasqueiro, que são grupos que utilizam diversas linhas de diversas religiosidades e criam um corpo do seu ritual. A ayahuasca ela é permitida por lei, né, e vai conferir o uso religioso desse chá, né. Então, acho que... Calma, vou falar mais uma coisinha aqui. Então, o que eu vejo com isso? A importância do psicólogo junguiano se apropriar desse fenômeno que está acontecendo, porque a gente, justamente como junguiano, a gente vai ser procurado pelas pessoas que têm vontade de amplificar e entender sua experiência. E também porque faz parte do corpo da nossa religiosidade brasileira, né? Então, acho muito importante essa apropriação e conhecimento desse tema. Então, de volta com Corbett, né, ele vai falar que os enteógenos vão expor o indivíduo aos níveis mais profundos da psique, portanto, vai ser muito além, né, do inconsciente pessoal. E sem o efeito de tal substância na psique, esse material ele poderia nunca chegar à consciência. Então, portanto, a ayahuasca ela vai revelar a luminosidade do inconsciente coletivo e seu dinamismo cheio de símbolos arquetípicos. E aqui, então, eu coloco uma figura de um artista muito famoso, Pablo Amaringo, que a gente consegue ver, né, esse dinamismo cheio de símbolos arquetípicos realmente. Então, aqui eu vou começar o diálogo com o Jung. O Jung ele escreveu muitíssimo pouco sobre psicodélicos, mas o que ele escreveu já dá para a gente fazer um diálogo, né? E ele escreve sobre um psicodélico em específico, que é a mescalina, um cacto mexicano chamado de peyote. Então, o Jung ele vai falar: a droga, a mescalina e as similares provocam, como se sabe, um absement, perdoe meu francês, que toma perceptíveis variações inconscientes da percepção, através da queda do limiar da consciência, enriquecendo, por um lado, a percepção de maneira espantosa e, por outro, impossibilitando a integração na orientação geral da consciência. Isso acontece porque o acúmulo de variações conscientizadas imprime a cada ato singular da percepção uma dimensão que preenche a totalidade da consciência. Esse fenômeno corresponde ao efeito provocado pela mescalina, que foi chamado de fascinação. A semelhança entre esse fenômeno e a percepção esquizofrênica é indiscutível. Então, eu acho muito interessante que o Jung ele consegue encontrar esse termo científico que vai explicar o fenômeno psíquico que acontece com os psicodélicos, o absmo mental. E
o Jung vai falar, o Absman, ele reduz o limiar da consciência e ele vai permitir a entrada de conteúdos no inconsciente que, em geral, estariam reprimidos, passando a penetrar na consciência sob a forma de invasões autônomas. Então, realmente, a ayahuasca ela é uma catalisadora de um Absman mental e, com o rebaixamento do nível da consciência, o indivíduo ele vai lidar com o que está latente nesse inconsciente pessoal e coletivo. Eu reconheço o desafio diante da integração das imagens do inconsciente na orientação geral da consciência que uma cerimônia de ayahuasca traz para o indivíduo. Imagina, né, a gente se deparar com essa imagem, né, que baita desafio integrar tudo isso, né? Porém, a gente não pode esquecer que esse fenômeno ele é provocado dentro de uma estrutura ritualística, diferente do esquizofrênico, em que não tem nenhuma contenção para lidar com o fenômeno de Absman mental. O indivíduo que utiliza a ayahuasca ele está dentro de uma estrutura ritualística sustentada pela religiosidade de um povo. Então, de acordo com o Jafé, o molde da tradição religiosa vai oferecer uma proteção contra a irrupção do inconsciente provocada pelo uso de um psicodélico. Aqui ela traz no mito do significado, né, no livro dela. Então, segundo Jung, não há experiência possível sem uma consideração reflexiva, porque a experiência constitui um processo de assimilação sem o qual não há compreensão alguma. Ou seja, a elaboração consciente das imagens psíquicas desbloqueadas com o enteógeno ayahuasca são de extrema importância, ou a experiência pode ser perdida. Daí sim a gente pode aproximar a experiência com essa apercepção esquizofrênica, ficar fascinado pelos conteúdos arquetípicos sem reflexão poderia deixar o indivíduo completamente perdido na floresta inconsciente de sua psique. Então, de acordo com Stein, a psicoanálise junguiana pode ser um instrumento como mapa do luminoso para o uso de psicodélicos, mostrando como interpretar imagens da experiência. Então, aqui com essa acrílica sobre madeira, eu me ligo muito à apresentação do Mauro, da Maria, né, que o símbolo ele pode passar por uma simbolização, né, e uma expressão, né, das mãos que vão muito além do intelecto, com simbolismos tão arquetípicos. Então, além do trabalho, né, com essa integração dos conteúdos vividos na experiência que a psicologia ela pode oferecer, a psicologia ela é de grande valor na avaliação prévia e preparação antes da cerimônia com o enteógeno. Então, na minha trajetória pessoal, eu tive a oportunidade de ler algumas fichas de anamnese de algumas pessoas que decidiram participar dessa experiência, e eu percebi quanto o estudo da psicologia foi uma bússola para levantar hipóteses de riscos sobre o uso da ayahuasca em certas estruturas psíquicas e também passar orientações devidas. Então, num artigo no Jungian Psychedelics, Murray Stein, ele vai falar. Existem duas questões relevantes quando essa pessoa quer usar um psicodélico. A primeira é a história do indivíduo e sua presente função egóica. Esse ego ele vai precisar estar estruturado o suficiente para lidar com o fluxo poderoso do inconsciente que pode aparecer durante uma experiência. O segundo ponto, que é ainda mais complicado, ele diz, de identificar, o que está latente nesse inconsciente, né? Porque lá dentro desse inconsciente pode estar um material positivo, negativo, maligno, benigno, relativamente inofensivo ou superpoderoso. Então, é importante levantar essas hipóteses sobre estruturas psíquicas mais sensíveis para a experiência. Assim, a gente reduz riscos e traz orientações para as pessoas, né? E o primeiro risco é esse ego não ter ferramentas suficientes para entrar nas profundezas da psique, dessa forma tão rápida, né? A gente diz que o psicodélico, enteógeno, é um avião a jato ao nosso inconsciente. Então, assim, o indivíduo pode ficar perdido, sucumbir, se traumatizar ou retraumatizar. O segundo risco envolve mexer demais em locais da psique.
Indivíduos que já estão lidando com temas muito complexos e que estão muito invadidos por imagens do inconsciente não têm necessidade de ampliar essa complexidade dentro de uma experiência enteógena. Em alguns momentos da vida, o inconsciente ele já vai trazer naturalmente tarefas muito grandiosas para nós. Então, sobrecarregar, né, com informações advindas desse inconsciente através de uma experiência como essa pode gerar uma desestabilidade ao invés do auxílio almejado. E aqui eu acho importante colocar que, ao mesmo tempo que a psicologia levanta hipóteses sobre os riscos de certas estruturas psíquicas, né, dentro desse fenômeno de Absimã, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com mistério, né? Então, vai ter o molde da tradição religiosa, então tem coisas assim que a psicologia tem que cuidar, ou tocar e colocar certezas pré-estabelecidas. Então, mais uma frase do Jung, que eu acho incrível, né? As influências da mescalina são de fato singulares e dela conheço muitíssimo pouco. Não sei qual o seu valor psicoterapêutico nos pacientes neuróticos ou psicóticos. Sei apenas não haver razão alguma para querer conhecer mais sobre o inconsciente coletivo do que se consegue através de sonhos e da intuição. Quanto mais se sabe sobre ele, maior e mais pesada se torna a responsabilidade moral. Porque os conteúdos inconscientes se transformam em deveres e obrigações individuais, assim que começam a se tornar conscientes. Por que aumentar a solidão e a incompreensão? Porque sempre novas complicações e mais responsabilidades? Já as temos em demasia. Se eu pudesse dizer alguma vez que fiz tudo o que sei que devia fazer, talvez então pudesse compreender uma legítima necessidade de tomar mescalina. Então, em primeiro lugar, eu considero importante colocar o desconhecimento do Jung sobre a ayahuasca em específico e trazer uma outra frase dele, que ele diz que a atitude dele é positiva com todas as religiões, os rituais e as iniciações vão ser para ele de grande interesse para testemunhar técnicas alternativas do caminho certo que a gente pode trilhar na vida. Então, em segundo lugar, eu considero que a ayahuasca ela é de grande importância, principalmente nos dias de hoje, que existe uma dominância exacerbada do ego. Então, muitas pessoas elas estão carentes de conversas profundas com o seu inconsciente, e o Jung teve facilidade de acessar seu inconsciente através de sonhos, intuições, imaginação ativa. Porém, algumas pessoas elas vão optar genuinamente por usar um psicodélico, por sentirem, às vezes, dificuldade de acessar seu inconsciente ou quererem, né, um acesso complementar, né? E, em terceiro lugar, a Javé vai dizer que as próprias pesquisas de Jung referente às manifestações do inconsciente, sua luminosidade, foram confirmadas a partir do contato dele, né, com a mescalina. Então, por último, eu considero brilhante como o Jung acentua a responsabilidade moral frente aos usos dos psicodélicos, né? Pois, diferente da análise que vai colocar o indivíduo pouco a pouco em contato com o seu inconsciente, para dar o tempo do indivíduo elaborar o que foi tocado, a ayahuasca é aquele avião a jato, como eu já falei, e o ego vai sentir a necessidade de integrar o que foi tocado. Os conteúdos inconscientes se transformam em deveres individuais assim que vem à tona, e se esses deveres não forem cumpridos, podem levar o indivíduo a incompreensões e complicações. Também acho interessante que o Corbett vai falar que o nível de consciência produzido por um enteógeno, ele não é possível integrar totalmente na personalidade consciente. Isso seria como tentar colocar o oceano inteiro em uma xícara de chá. E aqui eu coloco que esse trabalho bem feito, né, da gente conseguir elaborar e compreender essa xícarazinha de chá, já é um baita trabalhão, né? Então, talvez seja uma loucura a gente querer saber mais sobre o inconsciente do que a vida natural ela já disponibiliza. Porém, algumas loucuras fazem parte do processo de individuação de certas pessoas. A ayahuasca, quando vivida em um momento adequado e dentro de um contexto ritualístico ancestral, e também, se necessário, com o auxílio das bordas da psicologia, pode ser um caminho legítimo para a vida da pessoa. E aqui, já chegando no fim, antes de eu
né, finalizar com o texto, essa é uma pintura muito especial para mim, porque eu tô nela ali no cantinho, com essa pena roxa, né, na orelha. A gente estava num ritual com os indígenas Runicuim, no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, um lugar muito especial no meu coração. E, para finalizar, a consagração da ayahuasca é uma consagração do inconsciente. E uma ótima metáfora para o inconsciente é a própria floresta, que é imensa, misteriosa, rica de elementos, desconhecida. Caminhar pelas trilhas da floresta psíquica através da ayahuasca religa o indivíduo a uma prática ancestral brasileira e também aos mistérios do inconsciente. Também religa os indivíduos ao mundo imagético, simbólico, espiritual, instintivo, rompendo com as tendências racionais de nossa época e, acima de tudo, consagrar a ayahuasca é assumir responsabilidade frente ao papel de explorador da floresta psíquica. Então, aqui alguns livros que eu falei que me tocaram muito. E, para finalizar, gente, eu tenho muitas amigas artistas. Outra amiga artista, Renatureza, que também faz o seu processo, né, de simbolização através das imagens. Né? Ali a gente tem um sapo muito presente na floresta, que é o capum, né, que adotam muitas propriedades medicinais para ele, né, outros animais, e essa figura, né, que faz parte da nossa ancestralidade, o próprio indígena. Muito obrigada. Nossa, minhas duas apresentadoras foram no ato ali do tempo. Eu queria convidar de novo a Alessandra para a mesa. Bom, eu queria te parabenizar, porque eu acho que é um trabalho que realmente aquilo que você falou, a gente não pode negar que isso está vindo para a clínica o tempo todo, e eu acho que sim, faz parte da nossa religiosidade brasileira. É um produto milenar, se a gente for pensar, né, de medicina natural, e eu acho que a gente tem, sim, que desconstruir algumas coisas para a gente dar espaço para enxergar que, às vezes, a gente despreza algumas terapias, né, que, desde que, né, sejam bem conduzidas e bem avaliadas, como você falou, porque eu acho que, sim, a gente não pode considerar que existem riscos, né, de dar uma psicotizada, de dar uma surtada, mas eu acredito que seja, sim, um caminho, desde que, né, a estrutura de ego esteja bem, esteja boa, né, esteja saudável. Saudável no sentido de poder passar por uma experiência tão de flash, né, como é o ayahuasca, entre outras, né? Mas a gente não pode negar, e a gente tem que entender que nós precisamos olhar para isso. Então, assim, eu queria te parabenizar pela coragem de você trazer esse tema, e mais, pela coragem de estar trazendo o tema tendo vivido isso. Porque uma coisa é a gente falar teoricamente sobre uma questão, outra coisa é a gente passar por ela, validar, né, enquanto experiência. Então, parabéns pela tua coragem, e que legal você está podendo trazer esse tema. Tá? Então, nós vamos ter quantos minutos mesmo? 4h20. Tá. Então, está aberta. Boa tarde, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Dá para perceber a dedicação, o carinho com que vocês pesquisaram, estudaram, escreveram. E eu gostaria de fazer um comentário também em relação a Kemily, como você conseguiu trazer esse tema de uma forma bastante reflexiva, né? Você traz uma reflexão bastante importante do que todos nós, de alguma maneira mais próximos ou mais distantes, estamos vivenciando. E quando você fala também, gostaria ainda de reforçar a ideia do ritual, e como o ritual é algo extremamente importante na nossa vida, e como o ritual muitas vezes tem se perdido. Então, como eu também tenho uma longa experiência, tanto na ayahuasca quanto na mescalina, eu sei o quanto é importante isso ser
vivido dentro de uma cerimônia, isso ser vivido dentro de um ritual, mas não só isso, a gente saber quem são as pessoas que estão conduzindo esses rituais, quem são as pessoas que estão conduzindo essas cerimônias, caso contrário, realmente pode se perder a mão, né? Mas, ao mesmo tempo, essa entrada, essa imersão, esse lugar tão profundo que os chás nos levam num processo de autoconhecimento, também é bastante importante. Então, eu gostaria de te parabenizar pela forma como você traz, como você consegue juntar isso, a forma como você traz a importância do ritual, a importância do contorno, a importância do saber quem vai para essas cerimônias, quem vai para esse ritual, né? A importância de um ego suficientemente estruturado para poder vivenciar a vivência, né? Estar atento a esta que é uma vivência muito profunda, né? E poder ter o contato com essas cerimônias. Então, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês e sigam adiante aí nas pesquisas e nos estudos de vocês. Enquanto você falava, eu fiquei pensando que não deixa de ser um chamado, né? Quem vai para essa experiência. Eu acho que, de alguma forma, tem um chamado. É um chamado muito profundo. Eu sinto que né, que, Emília, assim, acho que foi assim comigo, acho que foi assim contigo, acho que as pessoas têm esse... E sabe que a intenção, o chamado é algo muito importante, porque a gente vê também muitas pessoas, às vezes, por curiosidade, mas a curiosidade não é o chamado, né? Às vezes a curiosidade precisa ser contida, né? Ou às vezes as pessoas que se forçam, e não é isso, é um chamado interno mesmo, profundo e de muita entrega e de muita confiança. Eu falo hoje em dia assim que eu não convido ninguém para uma cerimônia de ayahuasca, né? Antes eu convidava, vamos, mas hoje assim é isso, tem que sentir o seu chamado, não é porque alguém tá te chamando para ir, né? Fez bem para mim, vai fazer bem para você, não. Então é isso, tem que ter muito cuidado, né? É um chamado muito da alma, sem interferência, e medir o que vai ser o mesmo processo para uma outra pessoa que vai ser para você, que não. Cada um tem uma experiência muito única. Eu fico pensando que o que a Alessandra trouxe antes de você mostra que tem vários caminhos, né? Para a gente chegar a essa experiência. E isso é a pluralidade que a gente tem, né, de estar olhando para o inconsciente de várias maneiras, de várias formas, e do quanto a gente tem que levar a sério cada uma. Porque mesmo a imaginação ativa, eu acredito, né, com os meus 40 anos de experiência, que não é uma experiência tão simples, né? Você tem que estar com o teu ego bem estruturado também para passar por uma experiência de imaginação ativa. E também nada é milagroso, né? Faz parte do processo. E o que eu acho legal dessa experiência com a ayahuasca, já atendi vários pacientes que passaram por isso, que realmente, às vezes, o inconsciente revela, né? Conteúdos que enriquecem muito o processo terapêutico. Né? A partir do momento que você vai elaborando e o paciente vai juntos, né, vão assimilando o conteúdo, então sim um caminho, né? Assim como a imaginação ativa e outras técnicas, né, do Soulcology, várias que a gente tem. Oi, boa tarde. Bom, parabéns pelas falas. Gostei muito. Queria deixar uma pergunta aqui para as duas, que acho que reúne os temas. Esses dias eu vi um videozinho de um trechinho assim, né? Uma mulher hindu falando sobre a absorção do yoga pelo Ocidente, dizendo que se você está correndo para chegar na aula de yoga, você está fazendo isso errado. Né, que yoga não é só correr e se apressar. Eu trago esse trechinho para provocar vocês numa pergunta, né, de como é que vocês pensam esse paradoxo de como imagens
tão profundas podem ser usadas de forma tão rasa e defensivas até. Eu tenho alguns pacientes e pessoas conhecidas que fazem suas práticas de acesso a imagens profundas ou acessam, às vezes até em rituais muito adequados, né, com pessoas indicadas, etc., de ayahuasca ou outros enteógenos, mas tem a capacidade impressionante de transformar essas imagens profundas em mais confirmação de suas defesas e estreitamento, e a gente percebe, ao invés de uma abertura e transformação, mais um encastelamento, e às vezes até uma certa alienação em imagens elevadas e coisas que eu acho que, em geral, até a nossa psicologia junguiana acaba sendo usada, às vezes de maneira torta por aí, nesse sentido. Se vocês aceitarem a provocação de comentar, agradeço. Que complexa essa pergunta. Mas, enfim, quando você me fala disso que você ouviu dessa mulher, eu penso que aula de yoga que ela está indo, né? Porque o Jung fala, né, no livro dele de Kundalini Yoga, que a yoga do Ocidente é uma ginástica, né? Então já tem ali uma, vamos dizer, né, a tradição ela vai passar por mudanças, né? E é interessante que a tradição passe por mudanças, porque às vezes a tradição também tem crenças ali limitantes, né? Então vai ser interessante a ayahuasca, por exemplo, às vezes vir para os centros urbanos e poder mudar essa configuração, né? Mas também vai se perdendo, né? Vai se perdendo, acho que a essência, né, a essência do que se procure dentro desses meios, a gente idealizar que são meios de expansão da consciência, que eu acho que a gente idealiza muito isso, né, que a yoga, a ayahuasca vai ser expandir a consciência, sair da ignorância, mas quando a gente começa a problematizar e olhar, né, que está sendo muito foco meu esse ano e talvez vai virar um trabalho, a gente vê que nesses meios tem crenças muito limitantes mesmo, identificações muito profundas, né, e assim vai se perdendo, né, a essência da parte mais, acho que interessante de abrir a consciência que as tradições trazem, né? Acho que é isso. Obrigada, Fábio, também pela tua pergunta. Sabe que quando tu trouxe a charge, essa, acho que eu posso chamar assim, né? Me lembrei na hora que naquele livro O Segredo da Flor de Ouro, que foi um dos primeiros assim que eu tive, né, contato ali quando o Jung começa então também a falar da importância, né, da imaginação ativa, e ele faz até esse comparativo, né, de que então os ocidentais tentando imitar os orientais, né, na meditação clássica como eles fariam, por terem um outro funcionamento, uma outra cultura, não conseguiam de fato viver a experiência como eles que nasceram naquele berço, né, com aquela, enfim, já a experiência espiritual bem mais diferenciada, né? Então, inclusive, a imaginação ativa vem como uma alternativa para que a gente possa, então, enquanto ocidentais, também se conectar, mas, né, de uma forma talvez para a gente seja um pouco mais coerente, vamos dizer assim, né? Então, né, para além, acho que disso que às vezes a gente tenta se moldar, ou, né, enfim, até de alguma forma idealiza por estar vivendo determinadas atividades, entende que estamos com essa conexão, mas é muito mais uma questão egóica do que, de fato, talvez esse chamado de alma, como, né, a Marisa falava. Eu acho que é importante a gente estar sempre fazendo essa autoanálise, porque é muito forte para a gente essa questão, né, dessa unilateralidade da consciência realmente querendo, acho que esse lugar de poder, né? Acho que é também muito por isso que eu trouxe até nesse artigo, né? Um pouquinho ali das falas também do Jung, dessa necessidade da gente trazer um pouco do ego enquanto servo, entre aspas, né? Do self, se colocando então nesse lugar mais receptivo. E daí, nesse caso, acho que a personificação, eu até comento isso bem brevemente no meu trabalho hoje, porque o artigo original ele tinha uma outra parte que, para dar tempo, eu tive que cortar, mas que eu falava mais profundamente sobre a questão da personalidade humana. E também, com a tua pergunta, eu me recordo um pouco desse aspecto, né, que Jung fala do quão importante é a gente também não se identificar com essas figuras, com essa energia, com esse poder, quando a gente acessa questões mais profundas da nossa alma, inclusive para não haver essa inflação de ego.
E isso daí desestruturar, psicotizar, né? Então, acho que é de novo essa humildade, fazer essa diferenciação, né? Que então essa questão de personificar, de fato, entender que não faz parte da minha psique individual, mas que é algo que eu me abrindo e me colocando em diálogo com, eu tenho como, de alguma forma, também me beneficiar, vamos dizer, desses ensinamentos, né? Então, acho que toda técnica, digamos, é bem-vinda, mas acho que a gente aqui, enquanto consciência, ainda, de alguma forma, né, limitadas, vamos dizer assim, é importante que a gente se recorde disso, né? Então, tem essa, de novo, acho que humildade, mas também se experimente, né? Até para entender, às vezes, o que é para a gente, né? Como a Kemily fala muito da experiência pessoal, e muito bonita, inclusive, né? Que você vivencia com essa medicina. Para mim, foi um chamado à questão da imaginação ativa, mas me vejo realmente engatinhando, né, em relação a isso, assim, mas acho que tem que começar a jornada, né? Tem que se propor a viver e ver o que é para a gente ou não. Espero ter contemplado a tua pergunta. Acho bem legal isso que você falou, o que é para a gente ou não. Que não é muito fácil a gente discernir, mas eu acho que tem que ser por aí, né? Fábio, pegando o gancho da tua pergunta, parabenizando as meninas pela apresentação, foi lindo, os temas de vocês fazem muito sentido para mim, pessoalmente, e eu entendo que tem uma coisa assim, que a ayahuasca, ela é uma medicina dos povos originários. Então, quando os povos originários fazem uso dessa medicina, a linguagem revelada com este método já é absorvida por eles de uma forma supernatural. Então, é por isso que é uma medicina. Quando eles entram em contato com as imagens, aquilo já ecoa na alma deles, eles já sabem o que fazer. É como se aquela medicação atuasse sozinha, sem até passar pela consciência. E quando o ocidental, ou nós brancos, tomamos ayahuasca, ou entramos em contato com o mundo intermediário, através da imaginação ativa, como a Alessandra traz, não necessariamente a gente tem pronta essa linguagem simbólica para a gente decodificar o que aparece através dessas imagens, e isso não vira automaticamente uma medicação para nós, né? Então, eu acho que isso é muito a tarefa de nós junguianos, de ajudarmos as pessoas que chegam até a gente com as informações advindas do mundo intermediário, do inconsciente, a ajudar as pessoas a fazerem essa decodificação, né? A transformarem isso numa linguagem construtiva e como um bálsamo para a alma, né? Então, isso que eu fiquei pensando sobre a tua pergunta. Oi, meu nome é Maria Paula. Eu estou me formando agora também na pós-graduação aqui da Univille, do IJUSC. Eu estou querendo mais também complementar, já que a gente está num espaço de estudo também, porque eu sou sócia da União do Vegetal, estou contemplando agora 7 anos já. E é um bom tempo, e também com essa minha visão também da psicologia, né? O quanto eu acho que o grande trabalho tem sido ser reconhecido como uma religião séria, né? Achei muito legal que tu falou das 3 que internacionalmente são mais reconhecidas por já estar mais institucionalizadas, né? O Daime, a Barquinha, a União do Vegetal. Inclusive, eu sempre vejo assim, isso da União do Vegetal ter conseguido o aval de estar conseguindo distribuir a ayahuasca nos Estados Unidos. Foi muito difícil isso, né? Foram 10 anos, foi, né, de certa forma, o STF deles. Então, o quanto a União do Vegetal estudou cientificamente também, fez esses estudos com o chá, quais os efeitos na psique das pessoas também. Então, eu vejo que tem muitas instituições sérias, né? Por isso que, assim, às vezes eu vejo também que por as pessoas não estudarem tanto, elas acham que é tudo igual, e realmente essa experiência da ayahuasca é muito diferente, dependendo de onde tu tá, porque assim, eu vejo que o teu trabalho ele foi um foco xamânico, né? Indígena. E isso é diferente para a União do Vegetal. Não é totalmente, todo mundo tem a mesma opinião. Então, para a União do Vegetal, o chá não é de origem indígena.
Olha só. Então, tem outras histórias. E aí entra o mistério, realmente, né? Eu acho que vejo quanto tem esses estudos que eu não posso revelar aqui para vocês por ser da minha religião. E aí entra aquilo do sagrado, né? Que quando a gente faz aqueles estudos mais sagrados também se torna luminoso. Mas, com certeza, eu vejo que é essa ampliação. E não só do inconsciente, porque 7 anos bebendo chá, que eu ainda acho pouco, convivo com pessoas que estão bebendo chá há 20 anos, 50 anos, parece que chega um momento em que tu, às vezes, também vai trabalhar a tua persona numa sessão, tu vai trabalhar o teu ego, tu vai trabalhar aspectos da tua personalidade, como o mistério também está sempre te guiando nisso. Então, e realmente, a curiosidade não é o chamado. E acho que tem essa seriedade também na União, quando eles perguntam, eles fazem essa pesquisa, né, de histórico familiar também. Eu acho importante porque às vezes a gente vê o ego, a estrutura do ego da pessoa, mas ao mesmo tempo eu vi tantas vezes isso vai muito além do nosso controle, né? Mas quando a gente vê realmente com essa seriedade de religião, eu acho que a gente valoriza muito mais esse caminho do paciente. Tipo, hoje eu vejo pacientes me buscando porque também já sabem que eu meio que compreendo essa história e aí valido, né? Não desconsidera, não dá o seu devido valor a outras pessoas, né? Então, eu acho isso muito legal que está entrando realmente nesses estudos, porque eu acho que conversa muito bem com a psicologia analítica, né? Os símbolos, né? O quanto a gente amplia. Eu sempre sentia que eu ia para a sessão, eu continuava a minha terapia. E hoje eu vejo meus pacientes falando isso. Nossa, parece que continua, a gente amplia até essa autoanálise, né? Então, achei muito legal também. Grata aí pelo trabalho de vocês. É muito valioso ter sua fala agora, né, como representante da União do Vegetal, né? Não foi o caminho que eu percorri, né? Então eu não tenho autoria, né, para trazer sobre essa religião, mas acho super complementar você que tem essa vivência, né? Minha vivência foi, né, pelos caminhos indígenas e achei interessantíssimo você trazer isso, que cada mito vai trazer uma história, né? Eles contam outros mitos da origem da ayahuasca, com certeza. E qual tem a verdade, né? Quem tem a verdade absoluta, né? Mas interessantíssimo você estar aqui como, né, representante dessa religião tão brasileira que eu honro muito, mesmo sem conhecer muito. Gente, então a gente vai encerrar agora para o intervalo. Quanto tempo, Jason? A gente vai ter... Pode fazer o agradecimento já. Tá. Então, eu queria agradecer a vocês duas pela apresentação brilhante e pela contribuição, né? Foi uma honra estar aqui mediando vocês. E acho que é um assunto que tem muito que ampliar, né? Muito que ainda, sei lá, desenvolver e tomar consciência também. Eu, particularmente, ainda sou muito leiga, mas tenho procurado saber em função dos meus pacientes, né? Que procuro. Tá? Então, muito obrigada, Jason.